Bem-vindo! As infraestruturas de saúde contribuem para a melhoria da qualidade de vida. Em Luanda existe uma nova unidade hospitalar especializada no tratamento de doenças renais e que já presta serviços à população. A qualidade na prestação dos serviços de saúde é indispensável para a eficácia no combate às doenças. O país tem estado a promover inúmeros investimentos no setor e os resultados já começam a surgir. O novo centro de hemodiálise é um dos exemplos. Erguido em 14 meses, a unidade hospitalar é especializada no tratamento de doenças renais e presta atendimento a cerca de 40 pacientes diariamente. Os doentes que fazem hemodiálise vêm de suas casas, do domicílio, 3 vezes por semana. Ficam aqui 4 horas. Há doentes que vêm por meios próprios, há outros que do centro apoia, com transporte, são apanhados e vêm para aqui. É como se estivessem a vir, fazem tratamento, depois voltam para suas casas. O domínio da tecnologia permite ao centro responder às exigências das delicadas sessões de tratamento a que são submetidos os pacientes. Estamos em condições de um tratamento de hemodiálise com toda a qualidade. Não ficamos a dever nenhum dos outros centros da África. A hemodiálise é o processo de filtração que faz a remoção de substâncias tóxicas do sangue por meio de uma máquina que desempenha o papel de um rim artificial em substituição aos rins orgânicos não funcionantes. O sangue é retirado do corpo por meio de um vaso vascular e impulsionado até o filtro, que o mistura com a solução de diálise, onde é feita a troca de substâncias entre os dois líquidos. Depois de filtrado, o sangue é devolvido ao paciente pelo mesmo acesso vascular. Alguns procedimentos são seguidos antes de cada sessão. O paciente é uniformizado, pesado e só depois entra em contato com a máquina. Cada doente aqui tem um peso seco. É o chamado peso seco e os doentes pesam porque para estabelecer esse peso seco, que é um peso ideal que todo doente que sai da hemodiálise sente-se bem. O que é o peso seco então? O peso seco é um peso que, como sabem os nossos doentes, o rim já não funciona, muitos deles já não urinam, então todos os produtos tóxicos que ingerem, toda a alimentação, tudo que é tóxico para o nosso organismo, que devia sair na urina, já não sai, é tirado aqui no tratamento dialítico. Então a gente estabelece um peso seco, que é o peso ideal, que o doente sai da hemodiálise, não sente absolutamente nada, não sente-se mal, não sente tonturas. Então por isso é que eles têm que pesar, para saber com quanto é que vieram e com quanto é que vão sair depois do tratamento dialítico. E geralmente o doente tem que sair bem estável. O impacto da doença muda a qualidade de vida dos pacientes. Algumas vezes, a adaptação às limitações não é fácil. Para o efeito, o centro garante apoio psicológico. A psicóloga dentro de um centro de hemodiálise, ela tem vários objetivos. Primeiro, integrar dentro da equipa de saúde, e depois trabalhar a adaptação, a aceitação e o bem-estar do paciente. Por quê? Porque dentro disso tudo há uma transformação, em si daquilo tudo que o paciente vivencia. O que acontece? Muda a rotina de vivência da própria pessoa. Ela acaba automaticamente deixar de ser aquilo que era e passa a ser uma outra pessoa. Então vai existir dentro dela uma reestruturação psíquica, porque ela tem que aprender tudo detalhadamente, devagar. Então passa a conviver conosco quase todos os dias da sua vida. Então é como se fosse uma coisa nova na vida dela. É novo, mas a questão é que tudo é novo e passa algumas vezes a ser definitivo. Nós convivemos com a doença. O importante para nós é aceitarmos a doença, não é? Desde que a pessoa aceita a doença, tem que aprender a viver com a mesma, E aí a vida vai andando desta forma. O que é que mudou na sua vida desde que descobriu que é portador de hemodiálise? Bom, posso dizer que muita coisa.
Antes não era o indivíduo que sou hoje, porque era dependente, não é? Tinha sempre questões de crise, de importação alta, mas agora está tudo mais ou menos regulado e, continuando a hemodiálise, as coisas vão melhorando mais ainda. A área técnica é responsável pelo tratamento da água usada no processo de hemodiálise. Aqui, o líquido é filtrado e devidamente preparado até chegar às máquinas. Este é considerado o coração do centro. Um dos componentes principais para a diálise é a água. Então, se não tivermos uma água com qualidade, isenta de qualquer substância, de qualquer componente nocivo, então aí vamos ter vários problemas com o paciente, claro, não é? Então é considerado o tratamento da água como o coração da diálise, não é? Do centro de hemodiálise, porque ela tem esta particularidade. O tratamento da água tem um processo de desinfecção, de esterilização da água, não é? Deste processo longo, que passa por várias etapas, que é a remoção das substâncias grossas, lamas e micro-organismos, poeiras, essa coisa toda. Depois temos o processo de remoção das substâncias químicas, não é? Estamos a falar do cloro, estamos a falar do alumínio, estamos a falar do sódio. Essas substâncias todas têm que ser removidas da água. E depois temos a parte dos sais, que são removidas um bocadinho mais adiante nesse processo. Daí obtermos uma água isenta de qualquer substância e qualquer outro componente nocivo. A partir daí temos uma água limpa, própria para a diálise e para a produção de medicamento, que é o ácido, que também é um dos componentes que é utilizado na diálise. A aposta na mão de obra nacional é notável. 99% dos funcionários são angolanos. Albertina Oliveira é uma das pessoas que encontrou aqui o seu primeiro emprego. Ouvi que estavam a precisar de alguém para a área social. Então dei os meus documentos, fui chamada, fiz os testes e daí comecei a trabalhar. O meu trabalho aqui no centro é sensibilizar os pacientes e os seus familiares no que diz respeito a esta doença que é insuficiência renal. A família normalmente, às vezes, chegam aqui sem saber o que de concreto que o paciente tem. Eles até pensam que já é um problema, às vezes é uma doença transmissível, então tem aquela tendência de estar distante do paciente. Então, o meu trabalho é esse, sensibilizar os pacientes em primeiro lugar e depois os familiares. Com esta unidade hospitalar, o país registra uma redução na transferência de doentes para o estrangeiro e melhorias na prestação de serviços de saúde pública.